Boa tarde, igreja. Paz seja convosco, amém? Que bom que você está aqui. Hoje nós estamos dando início a mais uma tarde da bênção. E aqui vai se encontrar todos aqueles que o Senhor preparou para estar aqui conosco nessa tarde, amém? Hoje nós vamos ter algo diferente. Não vou dizer, vou deixar mais para frente. Vocês, quem ficar até o fim, verá. Aleluia. Que bom que você está aqui. Vou dar um tempinho enquanto as pessoas estão entrando. Enquanto isso, compartilhe a palavra do Senhor. Faz o seu papel de missionário. Compartilhe. Mande para um amigo, para uma amiga, aquela pessoa que você acha que não está tão bem. Mande, faz o teu papel, aquele ide e pregar o evangelho. Faça o teu ide. Envie para os seus amigos, para os seus parentes, para quem você acha que é importante a palavra. E a palavra é importante para cada um de nós, para todos nós. A palavra se renova a cada manhã. Você pode ler a mesma palavra hoje e a mesma palavra daqui 2, 3 dias. Ela vai ser a mesma palavra, mas ela vai ter um peso diferente sobre a sua vida, porque ela se renova todos os dias. E glória a Deus por isso, que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Enquanto você está entrando, aleluia, eu gostaria de ler com vocês a abertura que se encontra em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Eu amo muito o livro de Provérbios. Eu já li bastante esse livro, porque Provérbios nos ensina a como nos comunicar, a como tratar um aos outros. Ele nos ensina a muitas coisas sobre sabedoria, sobre ter paciência. Provérbios, ele tem muito a nos ensinar. Eu amo este livro, ele é maravilhoso. E hoje, o que eu quero trazer para a sua vida é Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha, veja que interessante. Guarde o seu coração, porque dele procede toda a sua vida. Como assim? Se você está deixando entrar no seu coração tudo aquilo que não presta, sentimentos de mágoa, de tristeza. Então quer dizer então que eu nunca mais vou ter esses sentimentos? Não, você é humano, é natural que você sinta uma mágoa, uma tristeza, mas não é natural, não é de Deus que isso permaneça em você. Então, cuidado com o que você está guardando dentro do seu coração, com aquilo que você permite entrar dentro do seu coração. De repente, você está guardando tristezas de quando você era criança, você está guardando rancor dos seus pais, você está guardando rancor de professor de escola que nem lembra mais que você existe, né, Anne? Tem professor que tem 30 alunos e, nossa, não vai lembrar de tantos alunos, a não ser que encontre com você na rua, né? E de repente você está guardando tristeza porque alguém da igreja te feriu, alguém da família falou algo que entristeceu seu coração. Você precisa tomar cuidado com aquilo que você permite que entre dentro do seu coração, porque dependendo do que você permite que entre dentro do seu coração, vai te levar para um caminho de vida ou te levar a um caminho de morte. Aqui Provérbios fala, acima de tudo, guarde o seu coração. E como nós devemos guardar o nosso coração? Não é pegar, né? Tirar o coração, colocar numa caixinha. É colocar numa caixinha espiritual. Sim, você vai se revestir da palavra de Deus. Quando vir uma seta sobre a tua vida, você vai falar, eu repreendo essa seta em nome de Jesus. Quando alguém te ferir, perdoe essa pessoa.
Dói, machuca, claro que dói. Quando alguém se levanta falando contra você, quando alguém se levanta falando algo que não é verdade, que você sabe que não é verdade, às vezes a situação pode parecer uma coisa, mas você sabe que não foi daquele jeito que aconteceu. Perdoe, libere perdão. Entenda que você precisa manter o seu coração puro para que você tenha uma vida com Deus. Esses dias eu estava com o Rodrigo olhando a nossa filha, a Bela, ela estava vendo desenho, 3 palavrinhas. Nós não colocamos nada de desenho para ela que tenha conteúdos de bruxaria, conteúdos de desenhos ou crianças que ensinam a ser malcriados, muito peraltas, a bater nos amiguinhos, a fazer sacanagem com os amiguinhos. Eu presto muita atenção naquilo que ela vê. E ela estava vendo 3 palavrinhas e ela começou a adorar o Senhor, assim, eu olhei e falei assim, quanta inocência, né? O coraçãozinho dela é tão puro, ela não entende, ela não tem a menor noção do que é a vida aí fora. Mas eu tô aqui para defender ela e quando a gente não puder estar, o Senhor estará com ela. Mas eu estou permitindo que entre dentro do coraçãozinho dela a verdade, a palavra do Senhor, para que lá na frente ela encontre vida, para que ela tenha a vida de Cristo nela, a essência de Cristo nela, para que a raiz dela esteja em Cristo. O coraçãozinho dela está sendo blindado com aquilo que é da parte do Senhor. E é isso que você tem que fazer. De repente você só fica vendo o Jornal Nacional falando de coronavírus, ou você só fica vendo aquele jornal da Record, jornal do SBT, nem sei porque eu não assisto. E só fala de desgraça, de estupro, de roubo, enfim, de morte. É um seriado de morte, meu Deus do céu, gente. E o povo fica assistindo aquilo e trazendo para dentro de si espírito de morte, espírito de destruição. De repente começa a ficar doente, começa a entrar em depressão, começa a ter síndrome do pânico, não quer sair na rua. Por quê? Permite que nada que é de Deus entre no seu coração. Por que não liga o YouTube e vai ver uma pregação? Ah, não, porque quer estar atualizado. Atualizado com o quê, irmãos? Com quantas mortes ocorreram em São Paulo? Não é de Deus isso. Se você quer assistir, fique à vontade, assista. Meu intuito não é criticá-lo, é fazer você entender que você precisa trazer para o seu coração, para os olhos, a janela da tua alma, aquilo que agrada ao Senhor. Guarde o seu coração. Não dê ouvidos a fofocas, não dê ouvidos a histórias de ruínas, não. Dê ouvidos àquilo que é do Senhor. E eu vou trazer para você uma historinha. Existia um coelhinho que ele era surdo e ele quis participar de uma maratona. E ele falou assim: não era um coelhinho, era uma tartaruga. Existia uma tartaruga que ela era surda. Olha lá, além de ser uma tartaruga, ainda era surda. E ela queria participar de uma maratona. Imagina o tanto que o pessoal não deve ter rido dela, né? Imagina, uma tartaruga participar de uma corrida. Vai vendo no que vai dar. E ainda é surda. Imagina. Pois bem. E aí tinha lá o coelho, tinha o leopardo, tinha todos os outros bichos e os outros animais. E estava lá a tartaruga. E vamos lá, vamos que vamos. E aí foi dada a largada e aí ela começou naquele passo lento. E ela foi indo e o pessoal tudo lá. O coelho estava lá na frente já. O cachorro então já tinha dobrado, já estava quase chegando. Enfim, chegou no meio e aquela torcida, vai, cada um com a sua torcida, né? Um torcendo pro leopardo, outro torcendo pra galinha, outro torcendo pra quem quer que seja. Tava todo mundo lá com as suas torcidas, com as suas famílias, lindas, maravilhosas, um dia de sol bonito. E aí, chegou no meio do caminho, o pessoal começou a ficar cansado. A galinha já não estava dando mais conta do recado, o leopardo já estava também mais para lá do que para cá, o cachorro parou para lamber as patinhas, porque ele não resiste,
E aí chegou no meio do caminho, todo mundo começou a parar, ninguém estava conseguindo mais, e a tartaruga lá, e a tartaruga lá. E isso começou, o pessoal começou, como assim? A tartaruga tá nessa pegada ainda, ela ainda não desistiu? E a tartaruga lá, e a tartaruga lá, e a tartaruga lá. Enfim, a tartaruga venceu. Sabe por que ela venceu essa maratona? Porque ela era surda, ela não deu ouvido àquelas vozes que dizia que ela não ia conseguir, porque ela era uma tartaruga. Ela não deu ouvido às vozes do inimigo, as vozes contrárias, as vozes que diz que você não vai conseguir. Ela guardou o coração dela e ela venceu. Hoje, você pode estar se sentindo uma tartaruga espiritual. Ai, tô devagar, quase parando. Mas guarde o seu coração. Não dê ouvidos à voz do inimigo dizendo que você perdeu a fé, que você tá frio espiritualmente. Não dê ouvidos. Começa a aquecer. Começa a aquecer o teu coração, a tua alma. Coloca um louvor. Começa a se aquecer aí, que em nome de Jesus você vai chegar lá. Amém? Guarde o seu coração. Aleluia. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa tarde. E agora nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos engrandecer o nome dele, porque ele é grande e muito digno de ser adorado. Amém? Aleluia. Vamos todos louvar o Senhor, porque ele é maravilhoso. Glória a Deus. Cante comigo. Tu reinas no trono do céu, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Teu reino
Aleluia. Como é bom adorar o Senhor. Coloca a mão no seu coração nessa tarde. Vamos falar com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Querido Deus eterno Pai, nós entramos na tua presença, Senhor, te adorando, te exaltando. Abrimos o nosso coração, Pai, nessa tarde, para ouvir aquilo que o Senhor tem guardado e preparado para cada um de nós, Senhor. Pai, nesta hora, paralisa tudo que não presta, toda falta de atenção, Senhor, tudo aquilo que vem, ó Deus, tirar o foco dos teus filhos, da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Traz sobre cada lar a tua paz, ó Deus, a tua proteção, a tua vida sobre cada um de nós. Traz, ó Pai, a tua palavra sobre o nosso coração. Abre o nosso entendimento, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, porque só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Nós abrimos o nosso coração e deixamos a tua luz entrar nessa tarde. Em nome de Jesus, aleluia. Eu ia dizer para você aplaudir o Senhor, mas não dá. Mas se você quiser aplaudir aí na sua casa, aplauda o Senhor, porque Ele é o único digno de ser adorado, amém? Vamos para a mensagem dessa tarde? Eu espero que você seja alcançado, em nome de Jesus. E hoje nós temos a nossa irmã Anne, ela vai trazer uma palavra do Senhor para a tua vida. Não saia daí, que depois da palavra nós teremos mais um momento de adoração, amém? Amém. Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Hoje eu estou muito feliz porque eu fui convidada pela Thalita para estar aqui. E é um privilégio, né, estar aqui falando da palavra de Deus. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma breve oração com vocês. Então, por favor, feche seus olhos, ore comigo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Hoje essa palavra veio de ti, Pai, para o meu coração. Falou comigo primeiro, então fale com os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha crescer e eu venha diminuir. Que a palavra seja como uma semente em terra fértil no coração dos teus filhos, Pai. Que eu seja clara e objetiva, que eu possa falar aquilo que procede do teu coração. É o que eu peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Você que não pode abrir, não tem uma Bíblia, aproveita e já vai compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Efésios 5, 1. Eu vou ler para não tomarmos muito tempo. A palavra de Deus diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Hoje o tema dessa mensagem, né, que eu gostaria de trazer para vocês é ser simplesmente como Jesus, ser semelhante a Cristo. E eu gostaria de iniciar essa palavra com a frase de um livro que, infelizmente, o livro não está aqui, mas é um livro que eu estou lendo e eu estou gostando muito. E o livro diz assim: Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você tenha o coração como o dele. Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo como está, desse jeito. Ele quer que você tenha o coração como o dele. Eu escuto por aí, e eu acredito que você já tenha escutado também, muitas pessoas que dizem assim: mas é impossível ser parecido com Jesus, ele era santo, ele era perfeito, nós somos carne, nós somos humanos, é impossível ser parecido com ele. Mas essas pessoas não lembram que o mesmo Espírito que habitava em Jesus, que habita nele, habita em nós. Então, isso não vem de nós, não tem como a gente ser parecido com Jesus sendo como somos, né? Ele quer nos transformar. O Espírito Santo que habitava nele, que habita nele, habita em nós. Ele nos transforma. Então, essa impossibilidade de ser semelhante a Cristo já caiu, porque o Espírito Santo nos transforma. A partir do momento que você aceitou a Cristo, ele passou a fazer morada em você. Ele habita em você, te transforma. Então, tenha isso em mente, que não é impossível, é um processo, e a gente pode ser sim parecido com Jesus. Gostaria de dar ênfase no versículo que nós lemos, na segunda parte.
né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Filhos amados. Para ser parecida com Cristo, eu separei aqui 3 pontos, né? 3 características que Jesus tinha. E esse ênfase que eu quero dar, filhos amados, é importante, é essencial para que nós possamos entrar na palavra. Filhos. Jesus era filho de Deus. Jesus, ele tinha Deus, o seu Pai, como prioridade. Então, é essencial que você tenha Deus como prioridade. Não tem como você ser parecido com Jesus se você não ter Deus, que é o seu Pai, que era o Pai de Cristo, como prioridade. Filhos amados. Só ama quem conhece. Você não concorda? Você olha alguém na rua e fala assim, nossa, eu amo muito aquela pessoa. Você nunca nem viu a pessoa na vida. Primeira vez, a pessoa passou na esquina, nossa, aquela pessoa, eu amo aquela pessoa, eu admiro muito. Como é que você vai admirar? Você vai amar alguém que você não conhece. É como um relacionamento. Quando você vai namorar com alguém, você não vê a pessoa e fala assim, não, eu vou namorar com essa pessoa, eu amo muito ela, eu vou casar com ela. Não, para você começar um relacionamento, você tem que conhecer a pessoa. Você observa os passos da pessoa, você observa o coração da pessoa, as atitudes da pessoa. Você vai conhecendo a pessoa para que você possa um dia falar, não, realmente é uma pessoa boa, uma pessoa que eu amo. Eu conheço essa pessoa. Então, era essa ênfase. Filhos amados. Filhos, tenha Deus como prioridade, seu pai. Amados, só ama quem conhece. Vamos entrar nos 3 pontos que eu gostaria de dar, esclarecer um pouco, né? Jesus tem infinitas características, mas eu gostaria de ressaltar 3. E, como eu disse, só ama quem conhece. Se você quer amar a Jesus verdadeiramente, você quer ser semelhante a Ele, você tem que conhecê-lo. Como a gente conhece a Cristo? Lendo sobre Ele. Então, primeiro ponto, apegar-se à palavra. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2,15 que nós temos que nos apresentar aprovados perante Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Então, primeiro passo, apegar-se à palavra. Para você conhecer um pouco sobre a vida de Jesus, a história de Jesus, é necessário que você leia os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 primeiros livros do Novo Testamento que narram a história de Jesus, porém, de acordo com a visão, né, a ponto de vista de cada um. Mateus narra a história de Jesus, de acordo com a visão dele. Marcos, João, Lucas, né? Eles falam sobre a história de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Para conhecê-lo, para amá-lo, você precisa ler sobre ele. Tem que prestar atenção sobre o que ele faz, o que ele falou, os passos de Jesus. Isso é extremamente importante. E ao ler sobre ele, você descobre que ele tinha a palavra dentro dele. A palavra de Deus diz que nós temos que ter a palavra ricamente em nós. Tem um versículo para isso. Habite ricamente em vós a palavra da verdade, alguma coisa assim. Então, Jesus, ele tinha a palavra dentro dele, dentro do coração dele. Você vai ver por diversas partes que ele usou a palavra de Deus como resposta. Quando o diabo foi testar ele, né? O diabo foi no deserto, ele queria testar Jesus, ele queria provar, né? Provou Jesus. Falou assim, transforme essa pedra em pão. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. A palavra de Deus. O diabo disse também, lança-te do penhasco, né? E Jesus respondeu, está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Está escrito, significa que Jesus tinha conhecimento daquilo que estava na palavra. Ele conhecia. Uma vez eu ouvi que nós devemos ser como esponjas. Esponja, quando você coloca ela sobre uma superfície, ela absorve o que tem naquela superfície. Um líquido, alguma coisa, ela absorve aquilo. E, eu queria dizer que Jesus era como uma esponja, né? Ele absorvia a palavra de Deus, ele guardava para ele. E quando alguém tocava, alguém conversava com ele, era isso que saía de dentro dele. Como uma esponja. Quando você aperta uma esponja, sai o que ela absorveu. Então, o que você tem absorvido?
Você tem absorvido coisas boas? Você tem absorvido a palavra de Deus? Ou você tem absorvido vaidades? Vaidades não é apenas o exagero, né, da beleza. Vaidade significa vazio. Por isso a palavra de Deus diz que vaidade, tudo é vaidade. Porque as coisas do mundo são vazias, a gente não tem que absorver isso. Então esse era o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, apegar-se à palavra. Jesus era apegado à palavra, ele se retirava, ele lia, ele absorvia. Ao ler sobre Jesus, você também vai ver que ele se retirava para orar. É o segundo ponto que eu queria destacar para vocês sobre Jesus. Ele tinha uma vida de oração. Ele se retirava. Muitas vezes você vai ver que está escrito assim, antes de que todos acordassem, Jesus se retirava para orar, ou ao anoitecer, ao amanhecer, ele se retirava para orar. Ele tinha essa necessidade, ele construiu uma intimidade com Deus. Esse é o segundo ponto de Jesus. Ele tinha intimidade com o Pai. Então você vai ler a palavra, você vai observar que Jesus ele absorvia a palavra, Jesus se retirava para orar. Oração gera intimidade. Intimidade, você absorve as características, você aprende sobre Jesus na oração porque você conversa com o próprio Jesus, você conversa com ele, você lê sobre e você pode conversar com ele. A oração gera intimidade. Intimidade. Quando você convive muito tempo com uma pessoa, você acaba adquirindo algumas características dessa pessoa. É natural, você pode pegar algumas gírias da pessoa, algumas falas, ou sotaque de alguma pessoa. Se você convive muito com essa pessoa, é normal que isso aconteça. Você absorve as características dessa pessoa. Jesus era assim. Ele conversava com Deus, ele tinha um momento de oração, ele criou uma intimidade e ele tinha as características do Pai. Então é o segundo ponto muito importante para sermos semelhantes a Cristo. Na oração, você vai perceber que, após você ler a palavra, você vai ver que o coração de Cristo é muito diferente do nosso coração, porque nós somos falhas, somos carne, e Ele entende isso. Então você vai orar e vai dizer, Senhor, realmente eu percebi que estou longe de ser parecido contigo. E aí entra o segundo ponto. O terceiro ponto. Coração de Cristo. Você leu a palavra, você viu que precisa mudar, você reconheceu que seu coração é diferente do de Cristo, você falou com ele na oração e você vai pedir para ele transformar o seu coração, porque o mesmo Espírito que habita nele habita em nós. Como era o coração de Cristo? Jesus tinha o coração humilde. Ele não, um exemplo, né? Quando ele fez o milagre na festa de casamento, que acabou o vinho, aí ele transformou água em vinho. Ele não fez assim, galera, olha o que eu fiz, que legal, eu transformei água em vinho, vocês não estão entendendo, era água, virou vinho, gente, o casamento tinha acabado o vinho, mas eu fiz um montão de vinho, gente, eu sou da hora, eu sou top, olha o que eu fiz. Não, ele não fazia isso, ele era humilde, ele sabia que ele era o todo-poderoso, ele sabia que tinha nome sobre todo nome, ele sabia, mas ele era humilde. Imagina que um rei, outro exemplo, imagina que um rei se prostraria para lavar os pés dos seus servos. Não, e ele que era rei dos reis, ele se prostrou, ele lavou os pés dos discípulos, ele se rebaixou, ele era humilde, ele tinha isso, o coração dele era humilde. Sejamos mais humildes, gente. Outra característica do coração de Cristo era amoroso. Eu gostaria também de pegar um pouco sobre o que a Thalita falou, nosso coração, que é o amor, né? Devemos ter o amor em nosso coração, absorver o amor. Deus é amor. Ter Deus no coração. Jesus ele foi rejeitado, Jesus foi desprezado, cuspiram nele, bateram nele, mas ele amava aquelas pessoas, tanto que ele morreu por elas. Ele morreu por nós, nós somos falhos, pecamos, nós erramos, mas ele nos perdoa, ele nos ama. Já pensou, gente, se Jesus guardasse mágoa? Se Jesus tivesse guardado essa mágoa no coração, o que seria de nós? Nós estava frito. A gente estava frito. E aí entra também outra característica do coração de Deus, que é perdoador. Ele perdoava. Já pensou se Deus não tivesse te perdoado? A gente estava lascado. Ele te ama, mesmo você errou, ele continua te amando. Você reconheceu que errou, ele te perdoa.
Ele perdoou quem rejeitou ele, quem bateu nele, quem cuspiu nele. Ele morreu por essas pessoas. Ele perdoava. E hoje é tão difícil a gente perdoar nosso irmão. Pode ser que mentiram sobre você e você não consegue perdoar isso. Você guarda isso no seu coração. Você não está tendo o coração de Cristo. Porque Cristo tinha o coração perdoador. Nós temos que perdoar nossos irmãos. A palavra de Deus diz em Colossenses 3, eu não me lembro se é 17 ou se é 15, eu não me lembro. Mas que nós temos que perdoar uns aos outros para que Deus nos perdoe também. Possamos praticar o perdão. Cristo tinha o coração perdoador. Mais uma característica do coração de Deus, ele tinha o coração de Jesus, ele tinha o coração desprendido. Ele não se apegava às coisas materiais, ele não se apegava a riquezas, ele não se apegava à beleza, ele não tinha apego a essas coisas, porque são coisas que vão ficar aqui, não são tão importantes assim para nós. Por isso que a Bíblia diz que tudo é vaidade. Vaidade, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Eu acho que é em Eclesiastes, eu não lembro onde fala. Por quê? Vaidade não é, como eu disse, já o exagero, né, da beleza, da aparência. Não só isso, mas vaidade significa vazio também. Então, essas coisas do mundo são vaidades, porque vão ficar aqui. A gente não pode se apegar a isso, no vazio. Jesus tinha o coração desprendido. Ele não queria tudo para ele, riqueza. Ele se contentava com o que ele tinha, era o suficiente. E mais uma característica do coração de Jesus, para fechar esse ponto, que ele tinha o coração obediente. Isso é muito difícil, né, gente? Ter o coração obediente. Às vezes a gente não quer fazer aquilo, mas Deus diz pra gente fazer isso. Às vezes a gente não quer cumprir com um mandamento da palavra, que é difícil, somos carne, é complicado sim, eu não vou dizer que não é. Mas temos que obedecer. Esses foram os 3 pontos que eu queria trazer para você. Recapitulando, apegar-se à palavra. Absorva a palavra o máximo possível. A palavra é como um tesouro e você tem que... como uma mina, né? Você tem que escavar, você tem que tirar o máximo possível da riqueza da palavra. Apegar-se à palavra. Esteja ricamente, habite ricamente em vós a palavra da vida, a palavra da verdade, né? Oração. Oração gera intimidade. Intimidade gera característica, transformação. E Jesus, quando ele orava, muitas vezes ele tomava grandes decisões após orar. E essas grandes decisões não vinha, tipo, eu acho que isso aqui é melhor do que aquilo. Não, ele tinha intimidade com o pai. O pai falava para ele, filho, faz isso, isso e isso. E é o que eu estava falando do coração, né, para fechar esse ponto. Jesus tinha um coração obediente. Obedecia a palavra de Deus. Ele obedecia o que Deus pedia, mandava ele fazer. Ele era obediente. Então, eu gostaria de ressaltar esses 3 pontos entre inúmeras características que Cristo tem, mas eu acredito que isso seja um dos principais pontos, né? Pegar-se à palavra, porque você só pode amar, só pode ser parecido com alguém se você conhecer essa pessoa. Oração, para você ter intimidade com o próprio Cristo e o coração dele, que o que nos contamina é o que sai de nós, não o que entra em nós, né? O pior é o que sai de nós, o que sai, a boca fala que o coração está cheio, então que o seu coração esteja cheio de Cristo. Como a Thalita disse, que devemos guardar o nosso coração. Nós devemos absorver tudo aquilo que é bom, tudo que é agradável. Absorver o que é bom, o que é de Cristo, guardar os nossos corações. E pode ser que você concorde com o que eu falei, sim, realmente eu preciso ser mais parecido com Cristo, eu preciso tomar uma iniciativa, eu preciso mudar o meu coração, preciso mudar minhas atitudes e beleza. Vamos supor que você saiu daqui e falou assim, não, agora eu vou que vou, eu vou ler 10 capítulos, eu vou orar 3h30 e, mano, vou sair daqui canela de fogo. Vocês não estão entendendo, eu vou mudar, eu vou parecer com Jesus hoje. E você faz tudo isso. Aí amanhã nada mudou. Pode ser que nada tenha mudado aos seus olhos, nada mudou. Por quê? Porque isso é um processo. É um processo. É como um aparelho. Eu coloquei o aparelho há um tempo. No dia seguinte já não estava com um sorriso lindo, maravilhoso. Porque é um processo, muitas vezes dolorido. Na primeira semana doeu que só. Doeu. Mas é um processo. Mudar
Esse processo dói, mas gera transformação. Não tem como você passar por um processo tudo tranquilo. É um processo. Você tem que matar a sua carne, ir contra a sua vontade para ir a favor da vontade de Deus. Então, não se sinta frustrado se nada acontecer no primeiro dia. Não se sinta frustrado se nada acontecer no segundo dia. Porque eu posso dizer isso, eu me frustrei muitas vezes. Muitas vezes. Eu esperava que, eu orava. E, nossa, hoje Jesus vai falar comigo, eu vou sentir aquela presença que eu não vou me aguentar. E não era assim. É o primeiro dia. É um processo. Gostaria que você abrisse em Provérbios 4,18. Para nós encerrarmos, eu já estou no finalzinho da palavra. Eu gostaria que você pegasse um papel e uma caneta. Se você não tem, comenta aí na live, nos comentários, para que você possa voltar depois. Quem puder, abra Provérbios 4,18. Provérbios 4,18. Eu vou ler para não perdermos tempo. A palavra de Deus diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aqui podemos ver claramente que o caminho dos justos, a vereda dos justos, é um processo. É um processo. O sol, né, como que diz, a luz da aurora, vamos supor, o sol. O sol não deu 6, 7 horas da manhã, ele já tá lá assim, pá, brilhei, gente, tô chegando, cheguei, já tô piscando aí pra todo mundo, tô brilhando aqui, iluminando a terra, esquentando. Não, é um processo, ele vai nascendo. Você vai conhecendo Jesus, você vai criando intimidade com Jesus, você vai ter o coração transformado, vai transformando de dia em dia, oração em oração, leitura em leitura. Você tem que entender que tudo é um processo. O processo dói, mas gera transformação. E calma, não se frustre, porque Jesus, ele vê o progresso, não vai diretamente para o resultado. Jesus vê o seu progresso, vê cada dia, cada tentativa de mudar, cada vez que você se rende, você abre o seu coração, ele vai vendo o progresso, não o resultado final. E eu gostaria de propor um desafio para vocês. Era para eu estar aqui na semana passada, dia 1, que encaixaria perfeitamente com o desafio, mas infelizmente por alguns problemas técnicos, eu não pude estar aqui. O primeiro ponto que eu ressaltei era sobre a palavra de Deus, né? Que nós tínhamos que nos apegar à palavra de Deus. E para isso, para conhecer mais Jesus, teria que ser os 4 evangelhos, que contam a história de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos juntos dão 89 capítulos. Uou! 89 capítulos. Mas calma. Se você dividir esses 89 capítulos por 31 dias, 31, uma conta simples, 89 dividido para 31, vai dar 2,8. Arredondando, você vai ler 3 capítulos por dia. Por que por dia? 3 capítulos em 31 dias. 3 capítulos a cada dia. Caiu o negócio aqui. Então, vamos supor que você comece hoje. Você aceita esse desafio. Hoje você vai ler Mateus 1, 2, 3. Amanhã, 4, 5 e 6. E assim vai. Em menos de um mês, você vai ter lido os 4 evangelhos. Gente, em menos de um mês, você vai ter aprendido sobre a história de Jesus. E esse era o desafio que eu queria lançar, propor para você, para conhecer mais a Cristo. Se você aceita esse desafio, comenta aí na live. Eu aceito esse desafio, eu vou me empenhar. Eu aceito. Coloca aí na live se você vai aceitar esse desafio. E para encerrar de vez, que eu não sou igual ao meu pai que fala que vou encerrar e não encerro, eu vou encerrar sim. Eu gostaria de ler um versículo só, não precisa nem procurar na sua casa, que está aqui escrito rapidinho. Diz assim, Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nunca mais diga que é impossível ser semelhante a Cristo, parecido com Ele. Nunca mais. Que o Espírito Santo te transforma, que habitava nele, habita em você. E nós somos predestinados para ser conforme a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lembre-se, a pedra que foi rejeitada pelos
edificadores, que era Jesus, tornou-se pedra de esquina. Para quem não sabe, pedra de esquina, a partir do momento que ela é posicionada, todas as outras pedras têm que ser de acordo com ela, tem que ser alinhada com ela. Então, esse é o desafio que eu mostro para vocês, da leitura. Eu espero que vocês tenham gravado, absorvido essa palavra, que essa palavra seja como uma semente em terra fértil no coração de vocês. Tenhamos em mente, não é impossível ser parecido com Jesus. Precisamos passar por um processo. Amém? Vou chamar aqui a Thalita novamente para que ela ore por nós. E espero que Deus tenha falado muito ao seu coração, como falou com o meu também. Amém? Ai, gente. Tá calor. E aí, irmãos? Gostaram da minha surpresinha? Eu fiz o convite para ela e ela prontamente aceitou. Glória a Deus por isso, não é mesmo? Aleluia, glória a Deus. Ela falou assim para mim: Thalita, eu vou falar sobre aquele versículo que você ama, que é sobre a luz da aurora. Gente, eu amo esse versículo. Amo. Aí ela falou assim: então conta uma experiência que você já teve, não foi? Esqueci da minha. Esqueci de falar. Quer falar primeiro? Não, pode falar depois. Não, então ela falou assim: conte uma experiência que você já teve. Eu falei: ai, Anne, eu já tive tantas, mas eu vou contar uma breve assim. Eu lembro que eu não lembro assim, né? Eu nasci no berço evangélico e eu não tive aquela experiência que as pessoas têm quando se convertem e vão para a igreja e falam: ai, Jesus tirou todos os meus carrapichos. Ai, eu era um drogado cego, imundo, e hoje eu sou de Jesus. E eu queria muito ter essa experiência com Deus, algo diferente com Deus, assim. E aí eu tinha 11, 12, 13 anos e eu queria muito ter uma experiência com Deus, eu queria contar uma história de conversão. E eu comecei a orar a esse sentido. Eu falei: caramba, eu já nasci no berço evangélico, já conheço Jesus, como que eu vou fazer, né? E agora? E aí Jesus começou a tirar as vendas dos meus olhos. Ele começou a me mostrar muitos erros que eu tinha que consertar. E eu falei: caramba, meu, é rodar com o pau. E aí eu selecionei alguns e vou contar para vocês. Entre 12 e 13 anos, eu era uma menina que eu não era de ficar na rua, não era ficar na casa de ninguém e tal, mas eu tinha um probleminha muito sério. Que as pessoas falavam assim: Thalita, você viu a vaca amarela voando? Eu falava: ah, eu vi. Ah, eu vi sim. Só que eu não tinha visto, não. Thalita, eu ganhei R$1.000. E você? Também ganhei. Só que eu não tinha ganhado nada, não. E aí eu fui vendo que, assim, eram pequenas mentirinhas que eu falo, não chegava a, de fato, eu acho, prejudicar alguém, mas essas bobeiras que acabavam me afastando da santidade, né, Anne? Eu sempre conto até para as meninas da dança com mais detalhes, né? E eu falava assim: vi sim. Thalita, você viu que choveu ontem à noite? Choveu, só que não choveu. Então o Senhor começou a me mostrar essas coisas bobas, mas que me afastava de Deus, porque quem mente é filho do diabo, porque a mentira é filho do diabo. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Se Deus é a verdade, a mentira veio do diabo. E uma bobeirinha que seja, que eu falava que vi, mas não tinha visto, que fui, mas não tinha ido, me afastava completamente do Senhor, porque Deus não habita no meio do pecado. E o Senhor, ele começou a me mudar. E eu falei assim, quando meu pai falou isso para mim: Thalita, cuidado, isso que você está fazendo são bobeirinhas, mas é mentira. Se você não viu, você não viu. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Se você viu, você viu. Se você não viu, você não viu. Se você foi, não foi, não foi. Tem que ser a verdade. E a verdade tem que ser dita. Mesmo que você seja a prejudicada, tem que falar a verdade. Não pode mentir.
E aí eu comecei a me moldar, comecei a pedir para o Espírito Santo me moldar segundo a vontade dele. Então, quando alguém vinha, nossa, você viu tal filme na televisão ontem? Eu gostaria de ter visto, mas não vi. Não vi. Automaticamente eu era excluída do grupo, ninguém conversava mais comigo sobre aquele respeito e eu ficava excluída. Não tem problema, mas eu não mentia. Não menti, glória a Deus. Ufa. Thalita, você foi no mercado, você viu aquele bolo de chocolate? Olha, não vi mesmo, viu? Não vi, não. Ah, poxa, você é uma desatenta, você não vê nada. Pode ser, pode me falar que eu seja o que você quiser que eu seja, mas eu não vi, ponto final. Eu não menti. Então o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, mas assim, eu não fiz a oração, fui dormir, no outro dia eu acordei, ai, nossa, nunca mais. Não, de vez em quando eu escorregava no quiabo. De vez em quando, mas eu tinha 12, 13 anos. Eu escorregava. E aí teve um dia que eu fiz uma oração tão sincera, falei, Senhor, eu acho que eu não vou pro céu. Porque às vezes eu escorrego, às vezes escapa, quando vê eu já falei. Porque o pecado, ele já não era mais aquele pecado doméstico que morava no meu coração. Não, ele era um acontecimento, aconteceu, nossa, e eu ficava tão triste quando acontecia aquilo. E eu fiz uma oração sincera, eu falei, Senhor, eu acho que eu não vou morar com o Senhor no céu, porque de vez em quando escapole, de vez em quando acontece, por mais que eu me segure. E o Espírito Santo me levou a esse versículo dizendo que a nossa vida é como a luz da aurora, que ela vai melhorando a cada dia. Então, eu olhei para trás e vi o tanto que eu tinha mudado, o tanto que eu estava diferente. Isso me custou, porque muitas pessoas deixaram de ser minhas amigas, porque, Thalita, você gostou dessa roupa? Eu tô bonita? Não tá, né? Tá, poderia estar um pouquinho melhor, né? Eu comecei não ser a sincerona, mas eu não ia mentir mais. Falar, nossa, tá linda, você vai arrasar. Não, eu não ia mentir mais, entendeu? Eu comecei a perder algumas colegas, mas as amigas de verdade ficaram, porque o amigo fala a verdade pro outro amigo, né? O amigo fala a verdade. O amigo instrui o outro na palavra, mesmo que você que tem amigos e amigas, dou um conselho para você, mesmo que vá doer, chame o teu amigo e diga a verdade. Diga a verdade com muito carinho, porque Jesus ele era muito educado. E como a Anne disse, nós temos que ser parecidos com Jesus. Então, seja manso nas suas palavras. Graças a Deus, eu nunca fui uma pessoa assim grosseira, que chegava, eu sou sincera mesmo. Não, eu sou totalmente contra isso. Mas chame o seu amigo e diga a verdade. Se ele está errando, se ele está num caminho não legal, chame. E eu não tive um amigo para me dizer isso. O Espírito Santo que tocou no meu coração, ele foi o meu amigo e falou, você está errando, isso é mentira. E eu sei que a cada dia eu fui melhorando. A cada dia eu fui melhorando. E quando chegava alguém e falava alguma coisa que eu ia e os pessoas, Thalita, aí eu, não vi não, nem ouvi isso daí. E graças a Deus, hoje o Senhor mudou a minha vida. Hoje, sim, não. Se eu vou, eu falo que vou. Se aconteceu algum problema, eu falo, me perdoe, eu falei que ia, aconteceu isso, dou uma satisfação verdadeira, não minto, porque o pai da mentira é o diabo. Nós não podemos ser mentirosos. E graças a Deus por isso, o Senhor, entre muitas outras coisas, o Senhor, até o fim, o Senhor tem grandes coisas para trabalhar na nossa vida, para mudar, para transformar, porque nós somos como a luz da aurora, que melhora a cada dia. Eu creio nisso, amém? Vamos de mais um louvor. Eu quero adorar com você, eu quero louvar o Senhor com você nessa tarde. E eu sempre falo, não fique ouvindo, adore junto, porque é a tarde da bênção. Quando você canta, quando você adora o Senhor,
as muralhas da tua vida caem e a vitória chega. Amém? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Declare junto comigo: a morte venceste, o véu tu rompeste e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de
Aleluia! Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, daquilo que queremos, daquilo que sonhamos. Aleluia! Eu quero agradecer você que esteve conosco até agora. Que o Senhor derrame sobre a tua vida algo de especial, algo de lindo. Que o Senhor entregue a você algo que você esteja desejando e esperando para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus, e que tua vida seja transformada. Quero agradecer a cada um de vocês, que vocês continuem engajados aqui na palavra do Senhor. E antes que nós nos esqueçamos, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Porque é daí que procede todos os sentimentos. E não se preocupe, porque você é como a luz da aurora. Vai melhorar a cada dia. Amém? Fique com Deus. Que o Senhor te abençoe. E até amanhã, às 8 horas da noite, com o nosso pastor. Deus abençoe. Tchau! Agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu, esse meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em teu altar, meu Pai. Minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando teu amor invade o meu viver, Espírito Santo, vem me envolver. Espírito Santo, e me renovar. Espírito Santo,